Graça e paz, meus amados irmãos, é um prazer e alegria estar chegando a vocês através desse vídeo para nós refletirmos um pouco a respeito da leitura da revista da IBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, que hoje nós estaremos abordando três leituras. A primeira leitura que chama a atenção, mas antes disso eu vou ler para os amados o título da revista, da lição dessa semana, que é o exercício do empreendimento, tá certo? É a lição 9 da Escola Bíblica Dominical e tem como objetivo que cada cristão seja um empreendedor no reino de Deus. Agora, eu gostaria de destacar o que quer dizer um empreendedor. O que é ser uma pessoa empreendedor? E nós precisamos compreender aquela pessoa que assume a tarefa de fazer a obra de Deus no reino de Deus. É aquela pessoa que tem a iniciativa de fazer a obra do Senhor. É aquela pessoa que vai agir e vai ter atitude para levar a palavra de Deus. Então, o autor da lição, ele tem a preocupação de chamar a atenção que o objetivo é que cada cristão seja um empreendedor no reino de Deus, que trabalhe, que haja no reino de Deus. Não uma pessoa que fique parado, não uma pessoa que fique estático, sem fazer nada, só na igreja, sentado domingo à noite, domingo de manhã, na quarta-feira, e vai para a igreja, mas sai da igreja, não lê a palavra, não ora, não prega a palavra de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então a primeira leitura que ele chama a atenção a respeito de que Deus é um empreendedor. E ele se baseia nisso lá no livro de Gênesis capítulo 1, onde é apresentado Deus o Criador. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que criou o cosmos, esse Deus que é eterno, que ninguém e nada o criou, mas ele é eterno, tá certo? Por isso que diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, Deus ele não foi criado por ninguém. Não é criado pelo homem, não é criado por nada. Não foi criado por nada. Ele já existia. Então, ele é eterno. Então, a primeira lição que nós tiramos é que Deus é eterno e ele criou o cosmos, ele criou tudo. Então, nós precisamos compreender também de que a criação também de Deus, ela foi criada não só por Deus, mas pela Trindade, que é o próprio Deus. Diz o versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus já pairava sobre as águas. Aí alguém pode estar perguntando, e Jesus Cristo? Já existia? Vamos lá para João capítulo 1. Em João capítulo 1, nós vamos encontrar o texto sagrado, quando esse texto sagrado diz o seguinte, João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quem é esse verbo que estava com Deus? Jesus Cristo, o Logos. Então, nós precisamos compreender de que o nosso Deus não foi criado por homem, o nosso Deus já existia, e foi ele que criou o cosmos, mas também nós também temos a ação do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus, do Filho de Deus, nele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um. Então nós podemos nunca se esquecer disso, que Deus foi o Criador de tudo. Ele criou o Sol, ele criou a Lua, ele criou a estrela, ele criou os planetas, ele criou as plantas, ele criou o homem, ele criou a mulher, ele fez a terra ficar seca. Então, o nosso Deus, tudo ele criou e era bom. E no caso do homem, era muito bom. Então, nós precisamos compreender, meus amados, de que o nosso Deus é um Deus poderoso para nossas vidas. Ele é um Deus presente em nossas vidas. Da mesma forma que ele está na criação, que ele criou a terra, criou tudo,
E, da mesma forma, Deus está conosco hoje. Então, meu amado, Deus é o Criador. Ele agiu para criar tudo. Ele criou tudo isso. E nós precisamos, meus amados, levar essa palavra para as pessoas. Que Deus é o Criador do homem, que Deus fez o homem, mas que Deus também, Ele quer algo muito importante para o homem. Ele quer algo muito importante para o homem. Que é também necessário compreender, como segundo a leitura da semana, que eu estou vendo aqui na revista, que é o empreendimento da redenção. O nosso Deus, Ele não criou, Ele criou o homem perfeito, Ele criou um homem bom, muito bom. Criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas esse homem desobedeceu a Ele, esse homem se afastou do caminho dele, esse homem fez aquilo que não agradava a Ele, e esse homem sofreu castigo. Qual foi a consequência do pecado? Esse homem foi tirado do jardim do Éden. Este homem que foi criado por Deus, esse homem foi gerado por Deus, para que esse homem pudesse administrar, cuidar de tudo aquilo que Deus tinha criado, tinha feito, mas ele pegou, desobedeceu uma ordem dada por Deus e foi expulso do jardim do Éden. Mas e agora? Agora, meu amado, o nosso Deus, Ele faz o empreendimento da redenção desse homem. Esse homem que um dia foi criado à sua imagem e à sua semelhança, mas que se afastou de Deus. Deus não se afasta do homem. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Esse homem se afastou de Deus, e Deus agora, olhando aquela situação do homem, diz: olha, eu vou redimir esse homem. Eu vou fazer com que esse homem possa voltar para mim, para que esse homem possa ter a oportunidade de voltar para os meus seios, para me servir, para me adorar, para me glorificar. Por isso que ele agiu através da redenção do homem. E diz o texto em Isaías 53, que é a leitura, tá certo, do dia da terça-feira, que diz assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então aqui Isaías já está sendo revelado por Deus, é a visão profética de Cristo, de que Jesus Cristo viria, mas que ele seria desprezado, queria sofrer, queria ser ferido, transpassado, carregando sobre si o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas culpas, não abriu a boca, mas, meu amado, mas ele veio com o propósito de redimir. Ele veio com o propósito para fazer com que esse homem agora pudesse ter salvação, pudesse ter paz, para que esse homem pudesse ser resgatado por ele, para crer em Jesus Cristo, para ser liberto do pecado e para se reconciliar com Deus através do seu sacrifício. Então nós precisamos nunca esquecer disso, meus amados. Que Jesus Cristo, ele morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou, porque na verdade para que nós pudéssemos ser resgatados por ele, para que nós pudéssemos ser sarados, restaurados, transformados pelo sacrifício dele, pela sua ressurreição. Então nós devemos viver em novidade de vida e agradecer ao nosso Deus, porque ele mandou seu Filho para nos redimir,
tomou o lugar no nosso lugar, naquela cruz. Não esqueçamos disso. Aonde quer que nós estejamos, meu amado, minha amada, possamos testemunhar a redenção do nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Mas a terceira leitura da semana, que é justamente hoje, chama a atenção a respeito, que é muito importante compreender, que é a respeito do espírito de empreendedor. E é baseado, tá certo? No livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Quando narra ali o surgimento da igreja do Senhor Jesus Cristo de fato. Cumprimento daquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Atos 1:8 e Atos 1:5, Atos 1:8. Quando os irmãos estavam reunidos, lá em Atos 2, e mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo e foram batizados. Infelizmente, meus irmãos, nós muitas vezes, muitas pessoas questionam até o título desse livro de Atos. Porque o título de Atos é Atos dos Apóstolos. Mas, na verdade, meus amados, alguns defendem que, na verdade, não é Atos dos Apóstolos. Mas é Atos do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos compreender de que o escritor do livro de Atos, Lucas, fala a respeito, o objetivo dele, deste livro, é de que a palavra de Deus deveria atingir os gentios. O objetivo dele não é para falar da ação do Espírito Santo, não é objetivo para falar da ação dos atos dos apóstolos, mas o objetivo dele é de que, olha, a igreja do Senhor sai das quatro paredes, sob o poder, sob a direção do Espírito Santo de Deus, para levar o Cristo ressurreto para todas as pessoas do mundo. Infelizmente, meus irmãos, nós encontramos muitos cristãos de braço cruzado, inerte, parado, não prega o Cristo ressurreto, não fala do amor de Deus, não prega o Cristo que morreu na cruz para nos salvar. E que as pessoas precisam ouvir esta palavra de salvação, esta palavra de vida eterna. Então, em Atos 2, nós encontramos os servos de Deus, os apóstolos pregando a palavra de Deus, e naquela oportunidade, 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus Cristo e foram batizadas. Então, meu amado, que nós possamos, como igreja do Senhor, que possamos, como igreja do nosso Deus maravilhoso, que possamos, como servo de Deus vivo, deixar Deus, cada dia, trabalhar em nossas vidas, agir, que possamos, como servo de Deus, cada dia deixar o Espírito Santo de Deus tirar dos nossos corações aquilo que não agrada ao Senhor e que possamos, como discípulos do Senhor, ser cada dia redimidos pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus para pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Amém, amém, amém.